Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, que estou muito animada pra gravar, inclusive, foi uma sugestão da minha amiga Paula. Beijo, Paulinha, se você tá vendo esse vídeo. É um vídeo que eu vou falar sobre os meus favoritos da vida até agora, porque sempre pode aparecer um novo favorito, né? Mas até agora, esses foram os livros que mais me impactaram, mais falaram comigo, mais ressoaram em mim, mais me atravessaram, mais me fizeram sentir vista, compreendida, fizeram com que eu não me sentisse sozinha no mundo. Aquele tipo de livro que toca na sua alma, te abraça. Todos que estão nessa lista são livros que estão dentro dos melhores livros que eu li até agora. Mas nem todo livro que é o melhor livro que eu li até agora é um favorito, porque se é um favorito é mais uma questão pessoal, do que me tocou como pessoa, e aí depende de que tipo de pessoa eu sou. Eu gosto de definir os livros favoritos igual como eu defino as minhas melhores amizades, porque a gente tem os amigos, os muito amigos, e tem os irmãos de alma, que são os melhores amigos. Os livros favoritos são esses livros irmãos de alma pra mim, são aqueles livros que eu me sinto conectada num nível tão profundo, assim, tão intuitivo e natural, que seria como a pessoa que eu conheci, que eu já me sinto automaticamente conectada com essa pessoa, sabe? Como se a gente tivesse almas irmãs, que se reconhecem de cara, assim, já com poucas interações, você só sentindo a energia da pessoa ali, conversando um pouco, você já percebe que, nossa, essa pessoa é como eu, a gente é muito parecido, a gente vê o mundo da mesma forma, a gente tem a mesma linguagem, a gente se comunica com naturalidade. É mais ou menos isso, e foco pra essa questão da linguagem, porque são livros que têm uma linguagem que falou muito comigo, e nessa lista também estão livros que mudaram minha vida, livros que me ensinaram algo novo, me fizeram enxergar algo novo, abriram aquele terceiro olho na testa. É isso, é a melhor definição que eu consigo trazer, a melhor explicação do que seriam os favoritos da vida. Os livros que eu separei aqui são 6 por enquanto, porque realmente eu quis ser bem criteriosa, assim, quais foram os livros que realmente me fizeram sentir isso. Aqueles livros que dá vontade de você reler várias vezes, são livros que beiram a perfeição. Foram livros que me impactaram muito, foram livros que do início ao fim foram leituras incríveis, assim, que eu adorei cada página. E aí eu tinha até separado alguns outros pra fazer como menção honrosa, mas vou deixar pra fazer um outro vídeo de melhores livros que li até agora, colocando todas as melhores leituras que eu fiz até agora. E aí eu vou mostrar esses outros que não são necessariamente favoritos da vida, mas são livros incríveis, incríveis, que eu acho que todo mundo deveria ler. Então é isso, vamos pro vídeo. Bem, gente, o primeiro livro foi um livro que eu comprei num sebo. Veja bem, comprei num sebo. Eu não lembro de ter ouvido falar sobre ele, mas eu acho que eu devo ter ouvido, porque quando eu vi ele lá e li o nome, mesmo nessa capa horrorosa aqui, ó. Olha que coisa feia esse livro. Que capa feia, juro. Nossa, olha essa diagramação. Rente demais, ó. Assim, doloroso de ver. Mas eu vi lá no sebo e aí eu acho que eu reconheci o nome da autora, Edith Wharton. Reconheci e falei, cara, eu vou levar porque tava muito barato. Foi um livro, gente, que falou comigo tanto. É tanto que ele foi o meu livro favorito. Não lembro quando, não sei se foi em 2021. Mas ele foi o meu top 1. E esse livro foi perfeito do início até o fim. É aquele livro que às vezes eu parava de ler assim e ficava tipo sorrindo assim pro nada, porque é tão bem escrito. Ela me lembrou uma junção de Jane Austen com Lígia Fagundes Telles, assim. E eu achei esse livro perfeito, achei a forma como ela se expressa, a linguagem que ela usa incrível, incrível mesmo. Eu me deliciava com cada página. Olha isso, gente. Ha, 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 com exclamações. Tipo assim, ele tá todo grifado assim. Ó. Escrever aqui. Cara. Porque ela faz umas críticas tão agudas e tão bem feitas, sabe? É tão engraçado, irônico, sarcástico, ó. Outro ha, ha, ha. É aquele livro delicioso de ler. Delicioso de ler. Eu quero até reler, mas eu vou reler na edição da Penguin, porque eu não admito isso aqui. Não dá. Capa feia pra mim, não consigo. Eu não sei nem como é que eu consegui ler esse livro, cara, porque a diagramação e a capa do livro, elas pesam muito pra mim. Se você tá aqui no canal há muito tempo, vê meus vídeos há muito tempo, você sabe disso, que eu repito isso muito. Muito da experiência de ler um livro é a parte estética, sabe? Eu acho que é importante também. Não é uma coisa que a gente tem que simplesmente descartar e só importa o conteúdo. Não. Importam as duas coisas. E eu gosto quando tem uma capa bonita, quando ele é confortável. Faz parte da experiência. Mas ele é maravilhoso. Mesmo assim, foi uma leitura incrível que eu fiquei completamente apaixonada por esse livro. Eu ficava dando sorrisinhos. Como é que pode alguém escrever um negócio desse?
Enfim. O segundo já é nessa diagramação super confortável, que é a minha diagramação favorita para livro. E é esse aqui, As Relações Perigosas. Esse livro que foi o último livro que eu li ano passado. E eu fechei assim com chave de ouro. Nossa, como é bom essa sensação de você fechar o ano com um livro incrível, um favorito. Desde que eu olhei pra capa dele, eu já tive boas impressões. Quando eu li aqui atrás, que foi meio que até censurado, considerado amoral, e eu vi aqui que era uma feroz sátira da aristocracia, eu falei, meu Deus, esse livro tem tudo pra ser uma leitura incrível e um possível favorito. E ele realmente foi. Eu sempre tive uma boa impressão quando eu vi As Relações Perigosas. As Relações Perigosas? Só disso aqui eu já falei, cara, vai ser no mínimo uma leitura muito interessante. E realmente foi. Gente, esse livro do início ao fim, esse livro é perfeito, ele é tão engraçado. Realmente ele é feroz na crítica, é ousado, e é um livro do século XVIII, sabe? Foi um livro que foi publicado antes da Revolução Francesa. É tudo muito interessante sobre ele, tanto a questão histórica, social, a crítica, a história mesmo do livro, os personagens, a forma como ele é escrito, que é um romance epistolar, né? Um romance escrito em forma de troca de cartas entre os personagens. A personagem principal aqui, a Marquesa de Merteuil, já virou uma das minhas personagens favoritas. Eu só tive 3 personagens favoritos até agora. Então é assim, um livro que vale cada página. Eu amo essa grossura de livro também. Essa diagramação da Penguin é perfeita. Que livraço! É aquele livro que você fica assim, caraca, mano! Como que uma pessoa conseguiu ter esse poder de síntese, conseguiu manusear as palavras nesse nível de perfeição, conseguiu essa precisão, sabe? É tudo muito fantástico. E eu fico muito empolgado. E aí o próximo livro é As Meninas, sim. Esse livro aqui, que eu ouvi muito falar, eu já fui com altas expectativas, eu já tinha lido Verão no Aquário dela e li antes do Baile Verde. Comparado aos outros 2 que eu li dela, essa é a melhor escrita. Eu acho que todo mundo que quiser começar a ler Lígia deve começar com esse livro aqui. Desde o início, lendo esse livro, eu achei ele gostoso de ler, achei que ele fluiu muito, achei muito agradável a escrita dela aqui. Muito até viciante, estimulante. E esse livro, gente, ele é tão fantástico porque ele é um livro que ele tem milhares de camadas. Dá pra você enxergar ele através de várias lentes diferentes. Tem a lente do feminismo, tem a lente histórica, que ela vai falar muito aqui. O livro se passa, né, durante a ditadura militar, e ele foi publicado em 73, se eu não me engano, então foi durante a ditadura militar. É um livro que dá pra você ver pela lente social, dá pra você ver pela lente política, dá pra você enxergar pela lente psicológica, porque os livros da Lígia geralmente têm um apelo psicológico muito forte, dá pra enxergar pela lente familiar, das questões familiares, dá pra enxergar pela lente poética, porque é um livro extremamente poético, a escrita é tão bonita, sabe? Tem capítulos aqui que eu até grifei asterisco aqui. 5. Coloquei uma estrelinha. Porque é um capítulo tão bem escrito, cara, que dava vontade de eu reler recitando em voz alta. Recitando em voz alta pra vocês terem ideia da perfeição. É aquela coisa assim que ela juntou milhares de coisas aqui em um livro só. E ele é gostoso de ler do início ao fim. Isso que é o mais impressionante. Me fisgou completamente a linguagem desde o início aqui. Pra mim foi perfeito. Então esse é um livro, gente, pra mim, que ele é perfeito. Ele é perfeito. Tanto por essa questão da linguagem ter sido algo que me fisgou desde o início, quanto pela complexidade, porque ele fala sobre muitas coisas ao mesmo tempo. É aquele livro que você consegue escrever uma análise aí, uma resenha de 50 páginas e ainda seria pouco, você dá pra falar mais de tanta coisa que ela vai abordar aqui ao mesmo tempo. E é um livro extremamente brasileiro, não se engane por essa capa bonitinha, por ser As Meninas o nome aqui, porque é um livro realista num nível brutal, muito incrível, muito impactante. E eu amo isso nela, eu amo esses contrastes que ela traz. Ela escreve de forma extremamente poética, mas extremamente ousada e direta ao mesmo tempo. Foi uma experiência maravilhosa ler ele de início ao fim, assim, eu aproveitei cada página também. Outro livro que ele é o favorito da vida e foi o único livro que eu reli assim que eu terminei, é O Médico e o Monstro. A forma como ele fala sobre isso e o assunto que ele vai trazer aqui, ambas as coisas me impactaram profundamente, falaram comigo assim de forma direta. É extremamente psicológico, é sobre essa questão dicotômica aí, né, o médico e o monstro, paradoxos, dualidade, e é uma grande metáfora, é um livro de analogias, é um livro extremamente subjetivo, apesar de também ser bastante objetivo, que também é uma ótima dicotomia que eu amo. Então ele é um livro de dicotomias e ele vai falar principalmente sobre isso, esse é o tema, né, a grande dicotomia humana, o grande paradoxo humano, que somos uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que eu venho percebendo há muito tempo, antes de estudar psicologia,
Tudo que eu sempre gostei tinha a ver com isso, eu percebo isso em várias coisas há muito tempo. Eu já até escrevi alguns textos filosóficos sobre isso, porque é uma coisa que muito me interessa, eu me sinto muito assim. E quando eu li esse livro, sabe quando várias coisas se encaixam na sua cabeça e você pensa, caraca, mano, era isso. Gente, o homem resumiu tudo aqui. Inclusive, num texto de psicanálise da faculdade, cita esse livro, porque ele foi publicado em 1860, alguma coisa, se não me engano. 1885. Então foi bem no momento ali em que estava se falando muito disso de inconsciente, tanto filósofos quanto poetas, e aí psicologia estava começando, então estava se falando muito disso. E ele pegou esse pensamento ali no inconsciente coletivo que estava rolando, resumiu tudo e falou, toma aqui, ó. Toma aqui pra vocês. Em forma desse fininho aqui, um livrinho. Não, o mais legal é que é uma escrita gótica. E se passa em Londres. Então tem todo aquele aspecto social, histórico-social, que deixa tudo ainda melhor, sabe? Porque ele não vai só falar dessa questão mais abstrata, psicológica. Ele vai também trazer esses aspectos sociais da época realistas. E tem essa questão da forma como ele conta. É como se fosse uma metáfora gótica. Um conto gótico, metáfora, analogias, algo subjetivo e objetivo ao mesmo tempo. Então a história interessante e o que ele quer dizer com a história também é extremamente interessante. Eu acho que assim, extremamente atemporal e pertinente, tanto que ele é um clássico canônico que deu origem a outros clássicos. Então é um livro sensacional. E quando eu terminei eu pensei, cara, eu preciso reler esse livro agora. E eu vi mais coisas, grifei outras coisas. Não, tem até anotações, cara. Eu nunca anoto em livro. Isso nunca acontece. Tem até anotações, ó. Dos dois lados ainda. Livro, assim, incrível. E aí o próximo livro... Ai, meu Deus. Eu amo tanto esse livro, cara. Eu me sinto tão interligada com ele. Esse livro aqui, gente, tem um filme, inclusive, que eu até fui assistir e me arrependi. O filme não consegue transmitir 1/3 da genialidade desse livro aqui. É uma escrita tão fantástica, gente. E é aquela escrita que ele vai aos poucos. Esse livro aqui já é um favorito que ele foi crescendo em mim aos poucos. É uma leitura extremamente arrastada. Que nem existem pessoas e tipos de relacionamentos que a gente vai ter com pessoas que são aqueles relacionamentos que você precisa ir construindo aos poucos, que não tem uma linguagem que de cara bate com a sua, mas isso não quer dizer que aquela pessoa não pode ser importante pra você e que ela não vai ter nada de bom pra trocar contigo no futuro, depois que vocês forem se conhecendo, depois que vocês forem construindo ali, ó, bloco por bloco, a relação. Não quer dizer que não pode ser incrivelmente bom só porque não é bom de primeira, entendeu? Essa é a mesma lógica com livros. Pelo menos pra mim, né, na minha experiência. Tem livros que de cara como as meninas bate. De cara você sente aquela conexão, você sente aquela coisa e você fica empolgado e você vai do início ao fim naquela empolgação ali, naquela constante empolgação. Tem outros livros, como esse aqui, que você vai construindo junto, você vai entendendo a linguagem aos poucos, aquilo vai se tornando natural aos poucos, você vai se acostumando aos poucos. E aí a partir disso vai crescendo em você, vai crescendo. E assim, às vezes tem livros do mesmo autor que são diferentes nesse aspecto. Por exemplo, Verão no Aquário da Lígia já foi um livro que foi crescendo aos poucos. É um livro de 200 e tantas páginas, mas pra vocês terem ideia, eu só fui clicar com ele na página lá pra 170. Eu lembro assim de eu ficar pensando, meu Deus do céu, não tô entendendo nada, não tava conseguindo clicar com a linguagem, com a história, tava tudo muito confuso. E aí do nada, na página 170, clicou de um jeito absurdo. Que, gente, o livro me deu uma ressaca literária de umas 2 semanas. Eu fiquei umas 2 semanas mal. Eu chorei tanto no final. Enfim, tem livro que é assim. Livro, não dá pra gente ficar definindo. Cada livro vai ser um universo, cada livro é uma coisa diferente, cada livro é uma experiência diferente. Esse livro aqui entra nesse tipo de livro que eu fui me acostumando com ele aos poucos, foi crescendo aos poucos. Foi uma leitura bem arrastada, eu fui lendo ali, ó, devagarzinho. Mas que, cara, quanto mais ia chegando no final e quanto mais toda essa construção ia tomando forma, é aquele livro que até me tira as palavras. E esse livro mudou a minha vida, mudou a forma de pensar em relação a algumas coisas, me fez ver com mais clareza algumas coisas que eu já vinha percebendo. Sabe quando você já tem aquilo dentro de você, mas você precisa de algo de fora pra te despertar, aquilo pra te realmente trazer luz? É um livro que traz essa questão da dicotomia que eu amo. Geralmente todos esses livros, gente, favoritos pra mim, eles trazem essa questão dos paradoxos. O Carl Sagan era um astrônomo,
se eu não me engano. Ele é um cientista, né, super famoso aí. É uma ficção científica de humanas. Porque tem os aspectos de ficção científica, mas ao mesmo tempo ele vai falar sobre questões muito psicológicas e sociais. É tão incrível esse livro, gente, eu juro. Ele é muito bom e a personagem principal, ela é fantástica. A forma como ele vai construindo ela, a jornada que ela passa aqui de transformação, de aprendizado também. E você vai passando junto com ela e no final você fica, meu Deus, tudo faz muito sentido. Ele conseguiu sintetizar em palavras coisas muito complicadas de se dizer aqui. E eu me identifico muito com ele, concordo muito com ele. Então é aquele livro mesmo que eu falei, nossa, velho, eu fiquei tão feliz de encontrar esse livro, de ler esse livro. E eu me senti extremamente vista, compreendida e até amada, sabe? É o tipo de escrita que te acolhe, assim, que é como se eu estivesse falando, eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês estão aí, que vocês pensam como eu. E vamos tentar ter esperança apesar de tudo, galera. Vamos tentar. Não tem muita opção do que a gente possa fazer. E aí, por último, mais ou menos importante, ele, Crime e Castigo, esse livraço aqui do Fyodor Dostoiévski, que foi um autor que eu favoritei depois de ler esse livro, que eu fiquei, assim, completamente alucinada pela perfeição que é esse livro aqui. Esse livro serviu muita filosofia, serviu muita psicologia, não é pouco. Não é pouco, serviu muita psicologia e filosofia. Ele é muito bem escrito. Eu fiquei impressionada com a escrita do Dostoiévski aqui, porque eu tava imaginando uma escrita super densa, porque quando você fala de filosofia, né, é sempre o cachê de surpresas. Pode ser um filósofo que fala de um jeito tão abstrato que fica quase impossível entender se você não tá dentro da cabeça dele, ou é um filósofo como ele, engraçadinho, de jeito bem livre, bem sarcástico, bem humorado, ousado, bem popular. Eu achei a escrita bem popular, bem atraente, bem sedutora, acessível. Todo autor russo, né, geralmente é bem engraçado. Eles sabem lidar com sofrimento. A realidade é tão absurda que não tem como você levar tão a sério assim ao ponto de ficar realmente triste. Você vai ficar triste, mas você vai dar risada também. É um livro que passa uma vibe de Bíblia, assim, ele é tão atemporal e tudo que ele fala aqui é tão grandioso. É aquele tipo de livro generalista que fala sobre milhares de coisas ao mesmo tempo e muitas dessas coisas que são as mais importantes, que todo mundo passa, todo mundo percebe, que todo mundo vai conseguir se identificar. É um livro muito, tipo assim, resumiu. E sabe uma coisa que eu tava percebendo? Que todos esses livros que eu mais gosto, eles têm tanto essa questão da dicotomia e também são livros que falam muito sobre saúde mental. E esse livro aqui fala muito sobre isso. Uma das coisas que eu aprendi com esse livro, que eu precisava aprender, é justamente o que ele vai trazer aqui, que é o paradoxo do homem irracional. Se você procurar ser racional demais, você vai acabar se tornando irracional. E aí, quanto mais o homem racional, né, tentando decidir com a sua consciência o que ele acha que deve fazer, que não deve, e ele deixa de lado o seu lado irracional, que é o seu lado inconsciente, o lado sentimental, o lado dos sentidos, ele vai acabar por se tornando justamente o que ele tá tentando evitar, que é ser irracional. As coisas não são 880, né? A gente precisa fazer sempre, continuamente, o exercício de analisar, de escolher, de ponderar, de pensar. Nada é garantido, nada é fixo. As respostas não estão pré-determinadas. Tudo de acordo com sua situação precisa ser analisado. E isso é esforço, isso é energia que a gente precisa sempre demandar o tempo todo para a vida. Então a gente precisa fazer essa administração de nós mesmos o tempo inteiro. A gente nunca vai conseguir descansar. E entender isso foi essencial para que, inclusive, eu saísse da depressão. Foi uma das coisas que eu tive que aprender, desenvolver, amadurecer. E isso faz parte da saúde emocional, justamente encontrar esse equilíbrio que vai fazer com que você saia desse estado de vitimismo em relação à vida e que você entre no estado de autorresponsabilidade, em que você entende que você precisa fabricar a sua própria vida manualmente, precisa fabricar a sua própria felicidade, precisa fabricar o seu cotidiano, a sua rotina, você precisa se construir a si mesmo todos os dias e decidir, né, todos os dias, e que você nunca vai conseguir descansar de ter que fazer esse esforço. Enfim, tanta coisa, gente, mas assim, o que todos eles têm em comum quando eu olho aqui é essa questão da dicotomia, né, dos paradoxos. Todos eles têm alguma relação com isso e dessa questão da saúde mental.
e de serem livros com apelo filosófico psicológico. E esses são os meus favoritos da vida até agora, gente. São aí, ó, 6 livros que são livros que eu me senti extremamente ligada a eles, conectada a eles num nível assim, ó, transcendental, num nível de alma. Recomendo demais, ainda mais se você for parecido comigo, se você se identificar comigo, gostar geralmente dos livros que eu gosto, provavelmente você vai gostar de cada um deles, e são livraços. Todos eles são livraços que você vai assim, ó, entrar no universo e mergulhar e se permita ser afetado, se permita ser modificado por eles. Esse é o meu conselho e esses são os meus livros favoritos da vida até agora, gente. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu pelo engajamento. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou e comenta comigo aqui embaixo os seus favoritos da vida, por favor, gente. Me deem recomendações. Eu amo ler os comentários de vocês e ver as sugestões que vocês me dão. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.